Nem sempre, quando você tá com um sorriso no rosto, que você tá passando para as pessoas a sua suposta felicidade, nem sempre tudo tá nos eixos, né? Eu falo isso porque nasci numa cidade pequena e nem sempre a gente tinha tudo que queria. A minha mãe é uma mãe solo. Ficou viúva com 6 filhos e ela tinha que trabalhar para nos alimentar, né? E dar o estudo que ela sempre fez questão também. Por mais que ela era analfabeta, ela fez de tudo para todos nós estudarmos. Só não estudou quem não quis, na realidade. E eu me lembro que em épocas festivas, como Natal, a gente escrevia cartinha pro Papai Noel. E o Papai Noel, ele nunca passava lá em casa. Ele passava na casa de todo mundo. E lá em casa ele não passava. Mas criança não entendia o porquê o Papai Noel não passava. E eu cresci não gostando do Natal, não gostando de Papai Noel. Porque eu não entendi o porquê que ele não passava. Os anos foram passando e você vai crescendo e vai entendendo a vida como ela é. E eu entendi porque o Papai Noel nunca passava lá em casa. Porque mãe, uma mãe solo, com 6 filhos, ela não tinha presente para dar para todos eles. E ela não podia comprar para um ou dois e deixar os outros 4 sem receber. Então, eu parei um dia e pensei, falei, Papai Noel sempre foi bom. Papai Noel sempre foi justo. Porque ele nunca presenteou um e deixou os outros sem presente. E nessa luta toda, nós sempre ajudando. Ela trabalhava na escola, ela lavava roupa para fora no rio, que na época nem água em casa nós tínhamos, encanada. E ela pagava a gente coisa de 15, 20 reais hoje, do dinheirinho que ela recebia, para poder a gente pegar a roupa e entregar essas roupas. Ela sempre nos ensinou a trabalhar, a ter o nosso dinheiro para poder comprar as nossas coisas. Quando chegava o dia das mães, eu ia em um supermercado que tinha bem próximo e o dono desse supermercado, eu não tinha o dinheiro para comprar 2 pratos Duralex. E ele me perguntava para que era. E eu falava que era para dar para minha mãe de presente no Dia das Mães. E ele não só pegava 2 pratos, ele pegava 3. Embrulhava em um papel de presente. E eu falava, eu não tenho dinheiro para pagar o restante. E ele falava, depois você me paga. Foi o meu primeiro crédito que eu tive. E quando chegava no Dia dos Pais, eu ia lá, eu pagava, né? Pagava ele. E quando chegava no Dia dos Pais, eu ia lá outra vez. Comprar mais pratos Duralex para dar para minha mãe no Dia dos Pais. E acontecia a mesma coisa. Eu ia comprar 1 ou 2 pratos e ele colocava mais um, enrolava no papel de presente e falava assim: depois você paga. E eu ia lá e pagava. E a coisa que
eu mais me lembro, assim, de tudo isso, é que quando chegava no Natal, eu com 7, 8 anos, né? Ela já não dava presente, né? Mas sempre fazia alguma coisinha pra gente em casa. E eu, no final de tudo, eu ia lá nesse mesmo supermercado e comprava mais 2 ou 3 pratos do Duralex para ela juntar tudo e fazer o kitzinho, né? Dos pratos para nós podermos almoçar e jantar. Que aí ela colocava na mesa pra gente. E nessa mesma época, Papai Noel não passava lá em casa, mas passava na casa dos meus vizinhos. E todos crianças brincando na mesma rua. Era como se tivesse passado. Porque os brinquedos que eles ganhavam, enquanto eles estavam com a gente brincando, todo mundo brincava. Era nosso. Era de todos nós. Ali naquele momento. Até a mãe de um ou outro chamar. E ele ia para casa e acabava levando o brinquedo com ele. Foi uma infância difícil, sim. Mas não foi uma infância ruim. Nós aprendemos a dar valor a tudo que nós conquistamos com o nosso suor, com o nosso trabalho. E no decorrer dos anos, eu fui crescendo e fui aprendendo. Lembro também que na época trabalhei na roça e tinha que estudar. E mãe que comprava roupa, ou a minha irmã. Então eu trabalhava na roça e a minha irmã me levou em uma casa de uma amiga dela que vendia roupas. Falou bem assim, olha fulana, não me lembro o nome, vende a roupa que ela vai vir aqui depois e te paga final de semana, que tá trabalhando. Então eu trabalhava na roça, ela dividia em 3, 4, 5 vezes. E todo fim de semana, no sábado, eu ia lá e pagava. E sempre andava vestido num jeito simples, mas muito bem vestida, limpinha e tal. É claro, se eu não pagasse, ou se acontecesse alguma coisa, a minha irmã ia lá e pagava. Mas elas duas, minha mãe e minha irmã, que é mais velha, a Lena, ela nos ensinou, os irmãos mais novos, mais jovens, a conseguir as coisas com o dinheiro do nosso próprio suor. Então, estudando, trabalhando, até que um dia eu resolvi sair da minha cidade, em Montanha, para poder estudar e trabalhar em uma cidade maior, que no caso é em São Mateus, onde eu estou hoje. E no decorrer do que eu for falando e contando, vai aparecer coisas tristes e coisas felizes na minha vida que serviram para o meu crescimento e para o meu aprendizado também nesses anos todos. Hoje eu não sou quem eu sou, não foi por sorte não, foi por muito trabalho, por Deus. Passei por coisas que eu de repente achei que eu não iria suportar. E tem uma coisa que ela me dói muito, e eu vou contar para vocês ainda, tudo direitinho, o que aconteceu, como foi sofrido para mim e como é sofrido para mim até hoje. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos.